Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio demos-vos a conhecer o panorama europeu no tempo de vida de Dom Afonso II, começando pelos conflitos entre os reis ingleses e franceses, passando por Aragão, Leão e Castela e, finalmente, acabando no reinado português, onde acabamos com o nascimento de Dom Afonso II, o terceiro rei de Portugal. Hoje vamos continuar com a nossa história, focando-nos agora em Dom Afonso II, principalmente na sua infância e nos desafios que esperavam por este menino assim que este tomasse o trono. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Vamos então continuar a nossa viagem. Como falámos no último episódio, Dom Afonso II nasceu no dia 23 de abril de 1186, no dia de São Jorge, em Tomar ou Coimbra, devido ao trajeto do seu pai nesse ano, mas não nos é possível dizer com certeza em qual das duas terá nascido o futuro rei de Portugal. Sobre os caminhos que Dom Afonso II percorreu na infância, não sabemos muito. É possível que tenha sido criado entre a família dos Ribadouro, que ainda era uma das linhagens nobres de maior confiança e proximidade com a coroa. Do que sabemos, podemos dizer que uma tal Marinha Viegas, identificada como Ribadouro, parece ter criado 2 filhos ilegítimos de Dom Sancho e de Maria Aires de Fornelos. Mas, se esta também criou o herdeiro do trono, é difícil de afirmar. Sabemos também que em 1211, já no trono, Dom Afonso II fez como uma das suas primeiras ações uma doação feita a Mendo Pais, que ele identifica como Nutritore Meo, que se traduz para aquele que me criou. Mas mesmo com esta informação é difícil aos historiadores perceberem se Mendo Pais foi o educador do jovem Afonso ou se apenas o acolheu durante alguns anos na sua infância. Em relação ao nível de literacia de Dom Afonso II, tal como no caso do seu pai, não podemos afirmar com certeza o seu nível literário, ou se era competente na arte de ler e escrever. Mas, tal como aconteceu com o seu pai, Dom Sancho I, devemos reforçar que, naqueles finais do século XII e inícios do século XIII, o paradigma de rei como chefe de guerra e comandante de exército estava a mudar. Já dizia João de Salisbúria, que viveu no reinado de Henrique II Plantageneta, na sua obra literária Policráticos, de 1159, que Rex illiteratus es quasi asinus coronatus, que se pode traduzir para um rei iliterado é como um burro coroado. Embora nesta altura um rei queria-se mais literado, ao contrário dos séculos anteriores, em que um rei devia ter como a sua qualidade principal ser um excelente comandante de exércitos, isto não queria dizer que esta última qualidade não continuasse a ser necessária. Esta ideia da importância da literacia na coroa já tinha criado raízes na Europa Central, sobretudo numa Inglaterra em que o rei era um colosso como o Henrique, em cujas guerras nem sempre venceu, mas cuja força no poder enquanto monarca nunca foi dúvida, nem mesmo pelos filhos e pela esposa que o tentaram derrubar mais do que uma vez. Embora esta ideia se estivesse a propagar, na Península Ibérica o imperativo era combater o inimigo da fé cristã e da civilização. Por isso mesmo, estas ideias demoraram algum tempo a serem consideradas prioridades pelos reinos peninsulares. Apesar disso, as ações enérgicas de Dom Afonso II e da sua chancelaria permitem-nos dizer que este tratava as letras por tu, como nos comprova a sua política de promover a língua vulgar, que podemos chamar de galaico-português ou proto-português, como língua oficial dos documentos. E existem também outros traços no seu reinado que comprovam isto. E se este rei tinha este nível de literacia, teve de aprender na sua infância. Mas reforçamos que não há qualquer indício ou documento que nos mostre como é que os infantes portugueses daquele tempo eram criados. Virando os olhos agora para o reino português, e como já falámos em episódios anteriores, sabemos que os reis de Portugal nunca puseram em causa a sucessão varonil e legítima do trono, nem procuraram nunca alienar o território do reino em senhorios semi-independentes, mesmo quando concediam direitos ou terras aos seus filhos e filhas em testamentos, como aconteceu no último testamento de Dom Sancho I.
Este ponto que estamos a falar é bastante importante, pois vai ser um dos principais focos e problemas do reinado de Dom Afonso II, como iremos acompanhar mais tarde. Nos episódios de Dom Sancho I, vimos como este teve o cuidado de elaborar um testamento antes da sua partida para o Algarve, em 1189, colocando uma rígida ordem na sucessão, caso este morresse. Afonso I, Pedro e Fernando depois, e na ausência de qualquer filho varão, uma das suas filhas tomaria o trono. E mesmo que estes filhos viessem a herdar alguns territórios como parte da herança do pai, o senhorio estabelecido destes territórios não se poderia separar do território nacional. Esta lei de sucessão impediu a fragmentação do poder régio que aconteceu noutros pontos da Europa e que França estava agora a trabalhar para corrigir, mas que zonas como o Sacro Império nunca conseguiram tratar. Vimos exemplos desta fragmentação de território na Península Ibérica, mais propriamente quando Fernando I morre e o seu reino é dividido em 3 pelos seus filhos, ou até mesmo Afonso VII, o imperador da Espanha, que, quando morre, o seu reino é dividido novamente em 2 reinos, Leão e Castela. Estamos então no ano de 1196, 10 anos após o nascimento de Dom Afonso II, ano em que este perde a sua mãe, possivelmente depois do nascimento das suas 2 irmãs, Dona Branca e Berengária. Isto se mantivermos a ideia de que foi o nascimento das gêmeas que provocou a morte da Rainha de Portugal. Contudo, José Matoso propôs uma teoria para a causa da morte de Dona Dulce. Este diz que a causa da sua morte poderá ter sido a peste que assolava o reino de Portugal naquele ano de 1198. O interessante desta teoria de José Matoso é que esta peste poderá também ter afetado o jovem Afonso, com apenas 10 anos de idade, pois existem registros de uma doação do seu pai, Dom Sancho I, no ano de 1200, em agradecimento por ter sido salva a vida de Dom Afonso. Embora esta teoria seja interessante, não podemos atestar a validade da mesma. Mas sabemos que esta doação e a sua razão existiram de facto, o que nos permite dizer com certeza que, algures por volta de 1200, Dom Afonso II esteve muito mal de saúde e temia pela sua vida. E isto leva-nos ao próximo ponto, a saúde de Dom Afonso II. Alguns historiadores têm tentado fazer a ponte entre este episódio e o facto de o rei nunca ter podido comandar tropas em combate devido a uma qualquer doença que o afetava ou tinha afetado. Já se avançou com hipóteses como a obesidade mórbida, que vai ao encontro do seu cognome, o Gordo. Existem fontes da altura, e outras mais tardias, que relatam a enorme corpulência do rei quando foi aberto o seu túmulo já no tempo de Dom Sebastião. Existe também a hipótese da lepra, mas a única referência que temos sobre esta doença é de 1258, mais de 50 anos mais tarde. E para além de que, quando um rei sofria de doenças como a lepra, esta não era uma razão para limitar o seu poder ou imagem. Até pelo contrário, esta doença era usada como fonte de legitimação e admiração pelas crónicas do tempo. Um exemplo disto é o rei de Jerusalém, Balduíno IV, que sofria de lepra desde tenra idade, e isso até contribuiu para a sua imagem de rei sofredor e heroico, cuja doença servia para lhe amenizar os pecados que pudesse cometer e dava-lhe uma espécie de aura de santidade. Já no caso do nosso Dom Afonso II, a doença não ajudou ao seu estatuto. Quanto muito foi usada como desculpa para a ausência das facetas guerreiras de um rei que ficou para a história como um grande reformador, um bom administrador e um grande líder, mas não de soldados, cujo cognome ficou como o Gordo. Chegamos então a 1208, ano em que Dom Afonso II casa com Dona Urraca de Castela. E podemos dizer que este casamento foi uma espécie de bode expiatório para uma época negra e uma crise generalizada a vários níveis, que se fez sentir um pouco por todo o reino até à morte de Dom Sancho I. Em relação a este casamento em si, podemos ver aqui um reforço de uma aliança que já tinha começado antes. Antes, quando Castela e Leão pareciam querer juntar ambições e controlar em hegemonia o resto da península. Como vimos na altura de Dom Afonso Henriques, este casou o seu filho, Dom Sancho I, com uma princesa aragonesa, Dona Dulce. E ao mesmo tempo acordou o casamento do herdeiro daquela coroa com uma princesa portuguesa, Mafalda. Mas isto nunca chegou a acontecer, pois Mafalda morre ainda na sua adolescência.
E é fácil perceber a razão destes casamentos se olharmos para a Península Ibérica e perceber que os reinos nos extremos, Portugal e Aragão, uniram-se para combater o perigo vindo do centro. Iremos ver nos episódios seguintes como esta política vai voltar a ser usada por Portugal para contrariar o poderio do colosso castelhano após a absorção do Reino de Leão por aquela coroa. Ora então, podemos ver que neste século XIII, Aragão estava demasiado preocupado e ocupado com os assuntos do sul de França e na Provença. Por isso não era um bom candidato à aliança para Portugal. E nesta altura tornava-se claro que Castela e Leão eram inimigos que nunca se iriam entender num esforço mútuo para submeter os outros reinos. Por isso, seguindo uma ideia semelhante à estratégia de Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I procurou casar o seu herdeiro, Dom Afonso II, com uma princesa castelhana, podendo assim cercar Leão e limitar as ambições do seu rei, Afonso IX. Como já dissemos em cima, Dom Afonso II casa com Dona Urraca de Castela, no ano de 1208, quando este tinha 22 anos. Mas ao contrário dos dias de hoje, este casamento deu-se numa altura já um pouco tardia na vida de Dom Afonso II, o que evidencia bem que Dom Sancho I não tinha como principal preocupação casar qualquer um dos 3 filhos varões que sobreviveram à adolescência. Podemos ver até que os irmãos de Dom Afonso II, Pedro e Fernando, ainda não estavam casados quando o irmão sobe ao trono, 3 anos depois do seu casamento. Tirando o seu casamento, não temos muitas referências que nos permitam pensar que Dom Afonso II teve um papel muito ativo e determinante no governo do reino durante o reinado do seu pai, Dom Sancho I, tal como este tinha feito no reino do seu pai. Assim sendo, vamos avançar para os alvores do reinado de Dom Afonso II, apenas parando para recordar alguns dos últimos atritos da vida do seu pai, principalmente aqueles que não foram resolvidos e que continuaram para o reinado do seu filho. Como já vos falámos anteriormente, entre 1209 e 1211 houve uma espécie de época negra e uma crise generalizada a vários níveis, que se fez sentir um pouco por todo o reino e que se espelha muito bem na documentação, ou melhor, na ausência dela e na irregularidade que ela continha. Um dos principais focos de tensão durante estes anos foi o conflito entre o rei Dom Sancho I e alguns dos seus bispos, nomeadamente Dom Martinho Rodrigues, bispo do Porto. Como dissemos um pouco acima, poderemos dizer que a desculpa deste bispo para começar um conflito com o monarca parece prender-se não pelo casamento em si do herdeiro da coroa, Afonso e uma princesa castelhana, mas sim porque estes eram primos num grau proibido pela Igreja e pelo direito canónico. Mas dizemos-vos aqui que a verdadeira razão destes conflitos parece estar no conflito mantido entre o bispo do Porto e a Variação, que era um governo municipal daquela cidade. Aproveitamos para dizer que estudar a história da cidade do Porto é um tema fascinante, que nos ajuda a perceber mais uma vez o que significava a articulação de poderes naqueles tempos medievais e também parte do espírito que sempre existiu naquela cidade e ainda hoje persiste nos tripeiros de Gema. Para recapitular aquilo que fomos falando, desde 1120, a autoridade da cidade pertencia ao bispo, que tinha todos os poderes relacionados com a justiça, governação, concessão de forais, cobrança de impostos e outros privilégios. Para além disso, o senhorio do Porto era um couto, o que significava na prática que os reis estavam impedidos de interferir e mesmo de enviarem os seus agentes sem autorização prévia do bispo. Mais tarde vamos desenvolver um pouco mais sobre estes elementos, mas por agora estas informações são suficientes. Vamos então agora explicar este conflito entre o bispo e a Variação. Ora bem, desde cedo os bispos tinham permitido uma governação civil da cidade, que rapidamente se organizou numa primitiva variação constituída por representantes eleitos pelos portuenses, com direito a votar nestes momentos. Mas esta variação do Porto deveria ser subserviente do bispo, ou seja, o bispo tinha o poder e a última palavra. Mas isto foi cada vez mais difícil de se manter, porque os principais membros da variação eram sobretudo mercadores e comerciantes que começavam a ver os seus interesses cada vez mais em choque com o domínio eclesiástico. Por isso, principalmente a partir dos finais do século XII,
os conflitos entre a variação e o bispo começaram a ser cada vez mais frequentes. Mas atenção, não estamos a falar de derramamento de sangue ou violência, mas a documentação prova que existia um mal-estar entre as duas partes. Para além dos problemas dos homens da variação, o bispo ainda tinha de controlar as ambições do seu cabido, que era o grupo de cônegos, que muitas vezes se aliava à variação na procura de maior liberdade. Isto é tudo muito interessante, mas perguntam vocês, o que é que isto tem a ver com os tais anos negros da governação de Dom Sancho I? Bem, como falámos nos episódios deste rei, mais propriamente no último, parece claro pela documentação que, a partir de 1207 ou 1208, o rei Dom Sancho I começou a interferir nestes assuntos, apoiando o cabido e a variação contra o bispo. Isto, pelos termos da doação de Dona Teresa e pelos princípios feudais que regiam o couto, era uma intromissão ilegal. O bispo parece ter retaliado, aproveitando a oportunidade de lançar a acusação sobre o casamento do futuro rei com a sua prima castelhana, Dona Urraca. Mas não nos vamos alongar mais neste conflito. Podem saber mais sobre isto no último episódio dedicado a Dom Sancho I. Dom Sancho I, ao elaborar o seu testamento, tomou a decisão de atribuir importantes somas de dinheiro aos seus filhos varões. Contudo, optou por não lhes conceder qualquer património imóvel, como terras ou títulos. Por outro lado, no que diz respeito às suas filhas, Teresa, Mafalda e Sancha, o rei determinou que lhes fossem entregues senhorios. Em alguns casos, decidiu até ampliar os senhorios que já lhes havia concedido anteriormente, reforçando o seu poder territorial e autonomia. Estas decisões, embora pensadas pelo monarca como uma forma de equilibrar a distribuição dos seus bens, acabaram por gerar um grande desconforto ao herdeiro do trono, o infante Afonso, que mais tarde se tornaria o próximo rei de Portugal, Dom Afonso II. Este desconforto surgiu porque o novo monarca enfrentava uma dura realidade de herdar um reino cujo património da coroa estava enfraquecido, fruto das generosas concessões feitas pelo seu pai. Num período em que a estabilidade do poder central era crucial, tal situação era motivo de grande preocupação. Para além disso, no contexto político da Península Ibérica, a atribuição de património a filhos de reis trazia consigo riscos significativos. Estes herdeiros podiam, em certos casos, nutrir ambições de autonomia ou mesmo de independência, mesmo que apenas a partir de pequenos senhorios ou algumas praças fortificadas. Este tipo de fragmentação territorial era um receio constante para os monarcas que procuravam consolidar o poder nas mãos da coroa. Assim, a decisão de Dom Sancho I não só prejudicava a integridade do património real, como também alimentava potenciais conflitos entre irmãos e possíveis ameaças à autoridade central do novo rei. De certa forma, esta situação recordava um ideal mais arcaico e ainda presente em algumas mentalidades, que remontava aos tempos de Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques. Naquele período acreditava-se que todos os filhos de um rei tinham direito a governar, ou seja, filho de rei é rei. Embora esta ideia já estivesse em declínio e a prática de sucessão exclusiva do filho primogênito ganhasse cada vez mais força, em Portugal e outros reinos da Península Ibérica não estava ainda completamente erradicada. Pouco depois de redigir o seu último testamento, mais concretamente a 29 ou 30 de março de 1211, Dom Sancho I faleceu. O falecimento do rei deixou o novo monarca, Dom Afonso II, numa posição delicada. Para além das divisões no património da coroa estabelecidas no testamento, Dom Sancho I deixou ao seu sucessor um clima de tensão entre a Igreja e a coroa. Apesar de uma aparente reconciliação, protagonizada pouco antes da sua morte com Dom Martinho Rodrigues, bispo do Porto, esta paz era frágil e não dissipava os conflitos acumulados ao longo do seu reinado. Para além de que a decisão de Dom Sancho I de conceder senhorios às suas filhas, incluindo a ampliação dos mesmos, contribuiu para as preocupações de Dom Afonso II. Este temia que as suas irmãs pudessem adotar atitudes que colocassem em risco a sua autoridade como rei. Este receio não era infundado, dado o contexto político e as dinâmicas familiares da altura. Este legado, que podemos considerar como um verdadeiro presente envenenado deixado pelo seu pai, terá contribuído para uma postura rígida e intransigente que Dom Afonso II adotou em relação às suas irmãs.
Esta postura acabou por desencadear um dos maiores problemas do seu reinado, colocando-o em rota de colisão com os membros da sua própria família e expondo as dificuldades de consolidar a autoridade real num reino em transformação. Concluímos o episódio de hoje num momento crucial da história do Reino de Portugal, a sucessão ao trono por Dom Afonso II, o terceiro rei. O novo monarca herda um reino marcado por diversos conflitos, aos quais caberá agora dedicar-se para os resolver. No próximo episódio, vamos falar sobre a gestão que Dom Afonso II fez destes conflitos e vamos também mergulhar na primeira metade do seu reinado para ver como este tentou gerir um reino numa fase menos boa da sua existência. Vemo-nos no próximo episódio. Um bem-aja a todos.